Olá pessoal, é com muita alegria que nós hoje celebramos o segundo domingo do Advento, e neste domingo nós vamos escutar as leituras do profeta Isaías, o Salmo 84, a segunda carta de Pedro e o Evangelho de Marcos. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías recorda em torno do ano 540 que o povo está no exílio da Babilônia, e lá eles ficaram por mais ou menos uns 50 anos. Período muito complicado, de muito sofrimento, muita saudade de casa, e sem contar que já havia toda uma geração que não conhecia a terra dos seus antepassados. O profeta comunica a boa notícia, que vai acontecer a jornada de volta. Mas esta jornada não será fácil. O caminho da volta precisa ser preparado, e isso não vai cair pronto. O povo vai ter que ajudar a preparar esse caminho de retorno. E é nossa responsabilidade também preparar este caminho sem tantas pedras, sem tantas mortes, sem tanto sofrimento, em outras palavras. O caminho é um caminho ético e é a missão de todos os cristãos. O Evangelho deste segundo domingo do Advento nos apresenta João Batista. Marcos nos coloca diante do caminho ético, e para este caminho é preciso conversão, assim como no Antigo Testamento. Como modelo de preparação, Marcos introduz a tradição de João, que podemos destacar os seguintes aspectos. Sua missão era preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus. Prega um batismo para o perdão dos pecados, como ponto culminante da conversão, o que implica em mudança do modo de vida. Sua vestimenta estranha lembra o profeta Elias, e sua comida é muito austera, abolindo não só o luxo dos banquetes da elite religiosa e civil, mas também a cultura urbana do desperdício. E por que no deserto? Por que João não prega em Jerusalém, um grande centro, ou em outra cidade como Hebrom ou Jericó? Precisamos lembrar que naquele período, já anterior ao período de Jesus, em torno do segundo século antes de Cristo, havia muitas tensões políticas e religiosas em todo o território. Portanto, o fato de João pregar no deserto significa que ele pertence a um grupo de oposição que olha com desconfiança para o clero e toda a elite de Jerusalém. O reino de Deus não está confinado, isso a gente precisa entender. O reino de Deus não está confinado no templo, na igreja, nem na cidade santa. O reino de Deus está onde está seu povo. E o sinal de conversão não será o sacrifício de animais, mas o reconhecimento dos pecados e o batismo. O batismo, por que batismo? O que significa? O batismo em grego significa lavar, né? Foi o que o sírio, o Naamã, fez a mando de Eliseu para se livrar da lepra. Foi batizado, foi lavado 7 vezes no Jordão, foi se banhar no Jordão. E é o que fazem os fariseus e a maioria dos judeus quando regressam do mercado. Quando eles precisam lavar as mãos até o cotovelo, lavar todo o alimento. Porém, João agora, ele não vai lavar copos, jarras, panelas, mas pessoas. Logicamente, ele faz isso com água, e é por isso que ele atua ao lado do Rio Jordão. Em Israel, existem ritos de purificação desde os tempos muito antigos. A novidade introduzida por João é que não é um rito que se repete muitas vezes ao dia, mas um único rito.
acompanhado da confissão dos pecados. Portanto, é necessário uma mudança de vida. Você não precisa de roupas extravagantes para preparar o caminho para o Senhor, ou uma refeição saudável para se manter em forma. João prega o batismo de conversão. No final, ele acrescenta algumas palavras sobre Jesus, sem nomeá-lo expressamente. Ele diz: não tenho direito de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Mas o que isso significa? Porém, esse versículo, ele tem como pano de fundo o livro de Ruth, capítulo 4, versículo de 7 a 8, que fala do seguinte costume que existia. Quando dois homens fechavam um negócio de venda de um campo, os dois trocavam de sandálias. O vendedor calçava a sandália do comprador e o comprador calçava a sandália do vendedor. Na história de Ruth, ao adquirir o campo, Boaz adquire também o direito de se casar com Ruth. Neste costume antigo, calçar a sandália equivale ter o direito e o poder sobre a propriedade. Então, quando João Batista diz: não tenho o direito de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias, ele não está dizendo que é humilde, que é muito pequeno, que está abaixo de Jesus, e sim que não se deixa cair em tentação de ocupar o lugar do verdadeiro esposo que é Jesus. João Batista não se deixa levar pelo estrelismo, nem pelo desejo de aparecer mais que Jesus. João Batista sabe qual é seu lugar e a sua missão. Ele batiza com água, Jesus, porém, batizará com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo indica o tempo messiânico. Terminou a espera do noivo. Ele chegou. O tempo messiânico prometido pelos profetas realiza-se em Jesus. No Antigo Testamento, pouco a pouco, foi se formando a ideia de um personagem quase mítico, denominado Messias. Ele seria descendente do grande rei Davi, viria restaurar o reino de Israel e trazer tudo o que é de bom para o povo: justiça, verdade, paz, saúde, educação, salário justo, emprego, fim da corrupção e outras coisas, né? Como batizadas e batizados, precisamos atuar conforme o Espírito Santo. Ele é a força que Deus nos dá para anunciar a justiça e o direito dos mais fracos. Não podemos usar o Espírito Santo para o nosso gozo pessoal, num espiritualismo dobrado sobre si mesmo e fechados em nosso comodismo. É necessário rasgar o comodismo, o individualismo, o egoísmo, para denunciar as injustiças presentes em todos os setores da nossa sociedade. Só assim poderemos ver o Espírito de Deus presente e ouvir a voz de Deus ecoar na sociedade. Com isso, eu desejo a todos nós um bom advento, uma boa preparação e um bom domingo. Um grande abraço e fiquem bem.